É com muita alegria que nós iniciamos mais este Palavra de Vida e Esperança, esta série Combate Espiritual que está maravilhosa. Eu creio que Deus está falando profundamente com você. E hoje, como nos nossos programas anteriores, eu tenho um convidado muito especial e que vai trazer um tema intrigante e muito necessário para os nossos tempos atuais. Quem está comigo hoje é o Padre Douglas, que é cofundador da comunidade Mar Adentro. Que bênção, Padre, seja bem-vindo, que alegria ter o senhor aqui. Raquel, querida, agradeço também essa oportunidade que você está me dando, agradeço a sua participação também nessa série e, sobretudo, a Água Viva, que vai nos dando essa graça, numa resposta generosa ao chamado, como Alex, que está na técnica aqui em casa, com o Silvio, meu irmão, para a gente poder favorecer o máximo para que vocês todos possam cada vez mais aprofundar e mergulhar no profundo amor de Deus por esses detalhes maravilhosos da vida de nossa fé. É verdade. E essa tecnologia que a gente pode ter agora, né, mesmo à distância, conseguir conversar e aprofundar. E aí, Padre, eu queria aproveitar, o Padre Douglas, ele é psicólogo também, e eu gostaria de trazer uma pergunta que é muito comum no nosso meio. Quando nós lemos a Bíblia, a gente vê lá, né, o menino epilético, por exemplo, aquela passagem do menino epilético, e no final, Jesus expulsa um demônio surdo e mudo. Muitas pessoas, na hora que vem alguma manifestação, alguém que passa mal assim, existe uma confusão. Será que isso é uma manifestação demoníaca? Será que isso é só de saúde, é só uma epilepsia? Como que o senhor vê isso? Explica um pouquinho para nós, assim, esse mistério da mente e do espírito, né? Do espiritual. Perfeito. Bom, nós temos uma imagem, uma compreensão do ser humano como ser de relação dentro de uma dimensão biológica, psíquica, social e espiritual. Então a gente resume dizendo psico, social e espiritual. E tudo isso influencia muito na constituição do ser humano, a alimentação, a própria estrutura da pessoa, o ambiente na qual ela cresce, se desenvolve e vive, e, sobretudo, a vida espiritual. Então, não temos como separar esses aspectos. Sendo assim, eu acredito que acontecendo qualquer coisa de causa biológica vai influenciar todas as outras. Por exemplo, a pessoa está com fome e vai ter dificuldade para comer. Assim, a pessoa com uma perturbação espiritual, com certeza, vai apresentar também dificuldades em outras áreas. Especificamente na sua pergunta, nesses relatos presentes nos evangelhos, nós precisamos saber a causa, a origem, para também proceder com o tratamento. É assim que eu vejo. Procuramos discernir qual é a causa, qual é a origem, e então vai se tomar aí as medidas necessárias para o tratamento específico que eu dizia. Por exemplo, é espiritual ou é apenas uma questão emocional ou mesmo neurológica? Como psicólogo, nós sempre, sobretudo em casos de depressão, temos a obrigação, e por isso estudamos fisiologia, também estudamos toda a dinâmica do corpo humano, sabemos se não existe uma causa física, biológica. Por exemplo, problemas de tireoide. Geralmente os problemas hormonais dão tantas variações que muitas delas se revelam, se mostram como sintomas iguais à da depressão. Exatamente. Problemas na tireoide, problemas na suprarrenal, como a síndrome de fadiga crônica, tem sintomas igualíssimos ao problema da depressão. E então, mesmo sintoma, né, a mesma manifestação, mas causa diferente, tratamento diferente. Muito bom, Padre, e é exatamente isso. As pessoas, eu percebo que começam a dividir demais. Então, como se só existisse uma questão física, só existisse uma questão espiritual, e isso fragmenta o ser humano. Então, é muito importante a gente ter essa capacidade de compreender que o ser humano é um todo, né? Então, isso é muito bom. Agora, existe realmente essa possibilidade em questão, quando eu falo de possessão? Existe essa questão? Não existe? Fala um pouquinho para nós disso.
Bom, nós temos como uma das expressões da nossa fé, sobretudo nas primeiras páginas do Evangelho, isso não é um mito, não é uma ficção, a compreensão concreta da existência de um ente, de um ser angélico, como existem os anjos, um ser angélico, mas que tem como proposta, vamos dizer, não missão, mas proposta de vida, de existência, produzir o mal aos homens e ao mundo que nos cerca, o mundo para o qual nós fomos criados em vista da nossa ligação e do nosso amor para com Deus. O mundo é criado em vista da igreja. Então nós chamamos este ser de Satanás, de demônio, enfim, há muita consideração para falar sobre isso. Inclusive os anjos que acompanham este maior anjo que nós temos então como nome, pela revelação de Lúcifer. Então, sendo um ser angélico, mas com um ser que nós dizemos um anjo mau, ele tem a condição de interferir e de produzir fenômenos na natureza e também no corpo humano. Então, dada a realidade da pergunta, sim, o exorcismo significa que uma força maligna, ela influencia de uma forma tão grande que, inclusive, pode tirar a liberdade da pessoa, parcial ou mesmo em algum momento, dado as condições em que a pessoa vive, até perder a liberdade de uma forma total. E existe uma confusão aqui, porque também algumas situações, quando a gente olha, já aparece logo uma possessão. E, na verdade, existem doenças psiquiátricas também que podem confundir esse discernimento, né? E normalmente as pessoas já logo vão dizendo é possessão, está contaminado, mas a gente tem que ter um cuidado aqui, né, padre? Porque isso, quando a gente fala de possessão, não é também uma coisa tão comum, ou é? Não, a possessão, ela realmente, como nós entendemos, no caso de uma possessão demoníaca, ela não é comum. Ela está presente não apenas na nossa experiência de fé, como cristãos católicos, mas também em outras religiões que também praticam exorcismos. E então essa é uma realidade, vamos dizer assim, antropológica, porque o demônio não existe apenas no imaginário da Igreja Católica, é uma realidade própria da criação, e uma criação que vai do natural ao sobrenatural, como nós estamos vendo. Então, quando alguém tem alguma manifestação, é preciso ter aquele cuidado para descobrir as origens, e nós damos a isso o nome de discernimento. E o Senhor nos conduz, nos capacita e nos conduz ao caminho de discernimento pelo dom do Espírito. Então, é necessário que tenhamos pessoas preparadas para poder fazer uma afirmação como essa, se a pessoa está ou não numa condição de possessão. Você me perguntava, mas isso é uma questão comum? Eu devo dizer que não. Nós temos muitas manifestações da presença do demônio. Uma delas, é muito claro, é um pecado. E dentre os pecados, aqueles que se estruturam como vício. Ali, claramente, na medida em que a liberdade do homem é perdida e ele vai se deixando conduzir por um comportamento que não apenas o afasta de Deus, mas também prejudica enormemente a sua própria vida e das pessoas que o cercam, porque formamos um corpo, e um corpo todo em conexão. Então, quando eu estou em pecado, mesmo que eu julgue apenas um pecado pessoal, as consequências do pecado não terminam em mim. As consequências do pecado vão além de mim. Por exemplo, alguém que está num vício afeta não apenas a si própria, no modo como gasta o seu tempo, como também afeta as pessoas que estão em torno. Sendo assim, nós temos muitas manifestações, infestações, malefícios que podem realmente prejudicar o ser humano, mas a questão do exorcismo, e para o qual nós temos uns critérios muito claros, a igreja tem uns critérios claros, nós precisamos ter bastante cuidado. Para tanto, os exorcistas e o bispo e aqueles a que ele designa para fazer os exorcismos, têm este conhecimento para discernir realmente se a pessoa está ou não possuída. E quando o senhor fala de infestação, eu já passei por várias situações assim de infestações. E isso é mais comum, né, padre? Sim, é bem mais comum. Na medida em que realmente, na medida da sua existência, o demônio o seu propósito é apenas causar mal ao homem e nos afastar de Deus. Então, as infestações são manifestações demoníacas
que podem afetar o ambiente, podem afetar também animais, e mesmo situações podem acontecer em torno da natureza por esta ação diabólica. É neste sentido que, inclusive, os malefícios, ou seja, pessoas que, por vontade própria, invocam o demônio para produzir o mal no outro, então isto também pode realmente conduzir uma condição de presença e de atuação do demônio, mas não é, com certeza, considerado, então, uma possessão. Sim, eu vivi uma experiência, e aí eu partilho até para o senhor me dizer, é isso mesmo, né? Uma infestação, e até para que as pessoas comecem a ter essa visão. Eu fui pregar em uma cidade, e quando eu entrei na casa onde nós íamos ficar, estava tudo lindo, a casa muito bem organizada, muito bom. Quando eu voltei do retiro, simplesmente o quarto que eu estava, que eu ia ficar, ele foi tomado por formigas de uma forma absurda. Assim, não era normal, não era uma parede inteira de formiga e o chão inteiro de formiga, assustador. E naquele momento a gente tomou água benta e começamos a rezar por aquela casa que íamos ficar. E quando a gente aspergiu água benta na casa, as formigas morreram como se eu estivesse jogando um inseticida, como se eu estivesse fazendo algum inseticida. E elas ficaram tipo como se fossem queimadas, assim, né? Aquele monte de farelinho no chão, como se tivesse sido queimado. Aquilo foi muito forte, muito impactante para mim, e eu atribuí isso a uma infestação. Seria isso? Sim, você veja, nós temos aí um fenômeno aparentemente natural, mas aparentemente natural, formigas no ambiente, mas numa proporção desmedida e dentro de um contexto religioso para fazer o bem. E um outro sinal que nos leva a este discernimento que vocês tiveram é o uso da água benta, que é um dos sinais mais fortes para podermos discernir, inclusive se a pessoa, isso está no ritual romano para o exorcismo, o fato da pessoa ter sensibilidade aos objetos sagrados. E, sobretudo, a prática do uso da água benta, ela foi muito divulgada por Santa Teresa d'Ávila, uma santa que teve um combate, uma vida ativa e contemplativa muito grande, inclusive em experiências místicas. E exatamente você utilizando a água benta, você tem uma reação não natural. E um dos grandes critérios, exatamente para discernir a questão, eu dizia, da presença do demônio, é esta sensibilidade às coisas abençoadas. Mas isso deve ser feito com critério. Se, por exemplo, se eu digo para a pessoa, olha, eu vou usar água benta, daí então a gente pode ter uma sugestão, então tenho que reagir. Então, inclusive, se faz esse discernimento, utilizo a água abençoada e água sem ser abençoada. Então, nos casos de possessão, o demônio reage apenas à água abençoada, sem a pessoa saber qual é abençoada ou não. Exatamente. É uma arma muito boa, né, padre? E nós que temos Santa Teresa d'Ávila como nossa baluarte, com certeza eu falo muito dos sacramentais, né? A água benta realmente é uma das que eu sempre oriento em todas as lives, todos os nossos trabalhos, que a pessoa tenha a água benta, o óleo bento, que carregue consigo. Isso é uma arma realmente espiritual, né? Sim, certamente. Olha, só o fato, a questão nós temos essa certeza das bênçãos que Deus nos concedeu. Por exemplo, se a gente usa um protetor solar, se a gente usa uma sombrinha, se utilizamos produtos, inclusive químicos, a gente está em tempo aí de um cuidado maior, como por exemplo álcool gel. Se temos todas essas realidades naturais, quanto mais também não nos deseja o Senhor que utilizemos esses dons e esses presentes espirituais também para preservar a nossa saúde espiritual. Perfeito. Maravilha. Padre Douglas, ficaria aqui horas ainda, porque é muito bom e a tua experiência nos ajuda, nos leva à profundidade. Queria que só deixasse assim uma última palavra para aqueles que assistem o nosso programa de como vencer as suas batalhas espirituais. Penso que sobretudo, uma experiência cada vez mais crescente
do amor de Deus. Nós que somos da Renovação Carismática Católica, somos convidados continuamente a nos abrirmos à graça do batismo no Espírito Santo, mas isto não é algo apenas para os carismáticos ou membros de comunidades carismáticas, as novas comunidades, é para toda a igreja, a ação do Espírito Santo. Independente de como o Senhor vai desejar derramar a abundância do seu amor em sua vida, mas precisamos, eu vou dizer assim, abrir o nosso coração para uma intimidade maior com o Espírito Santo, de tal forma que possamos, por meio dos nossos santos, das nossas devoções, realmente dialogarmos com a presença de Deus, que é o Espírito, porque nós somos templos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos inspira e nos dá condições, inclusive, para nós podermos rezar, na medida em que atualizamos a fé que recebemos no nosso batismo. Então, um diálogo cada vez mais, por meio da oração com Deus, é algo fundamental. E junto a isso também, essa abertura para com a palavra de Deus. O quanto é importante nós nos valermos da palavra de Deus. E o Espírito nos faz amar a palavra de Deus, nos faz ver a nossa própria história na palavra de Deus. E sendo assim, na oração, por meio da palavra de Deus, a Bíblia, e com os sacramentos, sobretudo a Eucaristia e confissão. De alguma forma, não falei sobre elas, mas aí nós temos, a partir do batismo, esta grande graça. Nós caímos e levantamos, porque Deus nos levanta. Temos a presença dos anjos, dos santos, do próprio Espírito de Deus, e de modo ainda mais maravilhoso, ainda antes de recorrer às questões sobrenaturais, a presença dos nossos irmãos. Então, como nós nos preservarmos da ação do demônio? A primeira é sermos fiéis àquilo que nos propõe a igreja, sobretudo o primeiro mandamento. Devemos ter muito cuidado com a busca de práticas de adivinhação. Isso é muito perigoso. Uma outra forma em que nós nos fragilizamos como quem se expõe a vírus e bactérias é frequentar lugares nos quais nós sabemos que as pessoas fazem uma opção contra o amor de Deus. E com isso eu vou colocar claramente locais nos quais há prostituição, quando nós vamos frequentar por curiosidade, quero dizer a vocês, e não para evangelizar. Se vamos para evangelizar é um outro contexto, vamos preparados para isso. E Deus nos leva lá com todo o poder. Mas há muitos católicos desavisados, muitos cristãos, muitas pessoas desavisadas com ambientes nos quais reina o demônio. Locais de prostituição, locais de tráfico, locais de violência gratuita. É muito perigoso, porque ali se respira não apenas aquilo que vemos próprio do ser humano, mas também um ambiente no qual o demônio é glorificado pela prática e pelas consequências disso. E isso confronta diretamente a vontade de Deus. O quanto que a palavra de Deus e os seus mandamentos nos preservam. Por exemplo, mentiras. Por exemplo, pessoas que se deixam levar por pedir emprestado e não pagar. E o mal que vão causando aos outros. Sobretudo se são pessoas da igreja que não devolvem aquilo que receberam e já o fazem com maldade. E temos todos os vícios da bebida, especificamente o álcool, as bebidas alcoólicas, ao fumo, tudo isso resumido em vícios, são realmente aberturas, como na pele, para infecções, eu digo no sentido espiritual. Então, a melhor forma de nós nos defendermos da presença da atuação do demônio é buscarmos no amor a Deus, a prática do bem, nos deixando conduzir pelo Espírito Santo e nos afastando das situações de pecado. E na medida em que nos encontramos nela, tanto nas situações quanto caindo em pecado, rapidamente procurar a misericórdia de Deus. E é assim que nós temos essa grande preservação. Devo ainda dizer, me preparando para estar aqui com você, Raquel, e aqueles que nos assistem, nesse momento, o vídeo, que o demônio também pode causar doenças. Não apenas essas manifestações, mas também doenças. Pode causar doenças físicas. Então, temos aí diversos relatos ao longo da nossa história de igreja, mesmo pessoal, que isso é possível. Mas, da mesma forma, digo a vocês, isso a partir de exorcistas renomados. Sempre procurar primeiro a causa natural. Na medida em que os tratamentos não dão certo, com todo o empenho de bons profissionais e de um bom cuidado, então devemos estar atentos e sempre, como homens e mulheres de oração, de modo ainda melhor concomitante, ou seja, leva ao médico, mas não deixo também de rezar.
E na medida em que as orações, na medida que a medicação não vai dando certo, o tratamento não vai dando certo, eu vou então aprofundando nesta graça. De pedir a graça, o amor de Deus e a libertação de toda a possibilidade da influência do mal. Padre Douglas, que aula, que bênção. Muito obrigada pela tua presença. Eu tenho certeza que foi esclarecedor e nos deu a possibilidade de dar passos mais profundos na nossa vida espiritual. Muito obrigada a todos aí da comunidade que entraram junto contigo aí para ajudar nessa tecnologia, nesse novo. Muito obrigada, que Deus abençoe a missão e a comunidade de vocês. Obrigado, Raquel, e que você, veja aí o Alex também, aqui o Silvio, o Padre André, o Padre João Paulo e realmente o Elton, até o Dico participando desse momento, sempre juntos intercedendo, que você possa ser cada vez mais como a samaritana, tendo a experiência com o grande esposo que é Jesus, poder chamar todos da cidade, de modo que as pessoas possam dizer, agora nós o conhecemos, e poder dizer, e como é bom amar o Senhor. Muito obrigado, Raquel, e que a água viva continue sempre sendo derramada em muitos corações, por todos os meios que o Senhor lhe inspirar. Amém. Bendito seja Deus, nós chegamos ao final do nosso Palavra de Vida e Esperança e eu convido, se você não assistiu os vídeos anteriores, assista, fique ligado, porque essa série está nos levando a um grande aprofundamento. Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira.